E aí, pessoal, tudo bem? Me chamo Luciana Cordeiro e a gente está numa série de 52 vídeos aqui no YouTube. Esse é o oitavo vídeo da série 52 semanas, tá? Cada semana a gente aborda um tema diferente para aplicar aí na nossa semana para transformar o nosso ano, né? Ao longo de um ano vai dar 52 semanas. E hoje o nosso tema e o tema ganhou a enquete lá no Instagram hoje, liberdade. E eu não poderia começar esse tema de hoje sem a frase: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E eu vou ler aqui para vocês alguns versículos e aí a gente vai para o tema de hoje, tá? João 8,36. Portanto, se o Filho libertar, vocês de fato serão livres. Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Salmos 119:45. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Romanos 6:22. Mas agora que vocês foram liberados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que comem leva à santidade, e o seu fim é a eternidade. João 8:31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é essa liberdade? Nós de fato somos livres? Você é livre? Você exerce essa liberdade? Você sabe a diferença de liberdade e libertinagem? Nós vamos entender um pouquinho hoje muito sobre a liberdade. Liberdade não é... Olha, já quero dar um spoiler aqui. Liberdade não é eu poder fazer tudo o que eu quero, mas sim eu não ter que fazer nada. Então vamos entender um pouquinho dessa frase aí de hoje, vamos saber um pouquinho mais sobre a liberdade em Cristo, né? Que muitas vezes o mundo nos mostra e nos apresenta que quando a gente se volta para Cristo, a gente tem que renunciar a muitas coisas. E dá a impressão de que você acaba perdendo a tua liberdade. Mas é de fato muito diferente do que isso. E a gente vai entender um pouquinho no vídeo de hoje. Então, gente, liberdade, ser livre de fato, não é você poder fazer tudo o que você quer, mas sim você não ter a obrigação de fazer nada. E a gente não está falando aqui de direitos e deveres, gente, não confunda. A liberdade de fato é você se conhecer e ser governante da sua própria vida. Você não ser escravo, por exemplo, do seu passado. O passado, como a gente já aprendeu aqui, ele é uma biblioteca onde a gente faz a consulta, né, de como a gente vai viver hoje, no presente. A gente precisa viver hoje, no presente. No vídeo anterior, na 7ª semana, a gente falou sobre identidade, né, sobre quem de fato nós somos e empoderar isso. Então, gente, primeiro, você já se empoderou com a sua identidade, você tem que se conhecer as suas emoções. E a partir daí você consegue ser governante da sua própria vida e exercer a liberdade que muitas pessoas não conseguem porque realmente não tem esse controle das emoções. Não consegue assumir o controle da sua própria vida. Não consegue se posicionar nas decisões que tem. Então, assim, precisamos nos conhecer, precisamos ter o controle das nossas emoções, ser governantes das nossas emoções e da nossa própria vida, e assim, de fato, exercermos aquela liberdade que Cristo nos deu, né? Que foi para a liberdade que Ele nos libertou, né? E por quê? Como essa liberdade em Cristo? Vamos entender que Ele nos ama a tal ponto que, primeiro, nós temos a liberdade de escolher amá-lo ou não, né? E a partir do momento que você escolhe amar a Cristo e viver em Cristo, porque não basta acreditarmos em Deus, acreditarmos na fé e enfim, se nós não entendermos e não vivermos isso de fato na nossa vida. Eu tenho aprendido muito com esses vídeos, gente, e eu tenho aprendido tanto que eu tô me surpreendendo do quanto eu tinha conteúdo na minha mão e eu de fato não vivia.
Isso. E eu, de fato, não exercia a minha liberdade, o governo da minha vida e principalmente o controle das minhas emoções. Então, a partir do conhecimento, a partir da sabedoria, a partir daquela sabedoria vertical que vem do alto, a gente consegue ter mais discernimento sobre as coisas. Então, primeiro, olhe para o seu passado e não seja de forma alguma escravo de nada do que aconteceu lá no seu passado. Se liberte, quebre as algemas do que aconteceu no passado, seja que alguém tenha feito a você, ou seja que você tenha feito a alguém, que é o que mais nos deixa aprisionados, né, nesses sentimentos lá do passado. Passado é passado, gente, é consulta. Nós temos que ser gratos por todas as pessoas que passaram pela nossa vida, mas nós temos que nos liberar disso. Nós precisamos avançar e temos uma vida repleta pela frente. Então, tudo que aconteceu lá no passado é importante que fique lá, porque faz parte da história, mas é uma história que você pode contar, escreve um livro. Se você quer registrar isso, eternizar esse sentimento que às vezes você carrega e que não é mais necessário para você avançar na sua vida, escreva um livro, né? Tá aí uma dica, né? Escreva um livro, escreva um e-book, grave um vídeo, conte a sua história, mas conte a sua história de forma que você se liberte dela. Qual área da sua vida hoje precisa de mais governo? Qual área da sua vida você não está exercendo esse governo? Área espiritual, área emocional, área física, área financeira, área familiar? Essas são as principais nas quais a gente deve se preocupar muito. Então, qual área da sua vida você não está exercendo? Qual área da sua vida você não está exercendo o governo? Ou se você exerce o governo de todas essas que eu citei, busque outras áreas nas quais você precisa ser governante por completo. E busque conhecer sobre isso. Modele, pegue um livro. Se eu estou com a minha vida financeira, não estou governando o suficiente, não acho que atingi o resultado que eu gostaria, eu vou pegar um livro, por exemplo, que diz respeito a finanças e eu vou me aprofundar nisso. Eu preciso ser governante em todas as áreas da minha vida. Aquela que está mais, que eu ainda não consegui chegar nessa fase, nessa etapa, nesse governo pleno, eu vou buscar conhecimento para isso. Então, modele um livro, ou modele uma pessoa, ou modele um livro que seria, acho que é o mais indicado. Ou hoje a gente tem referências, né, famosas aí, ou conteúdos, referências que você pode estar se aprofundando no assunto. Então, minha área emocional, eu não consigo exercer o governo sobre ela. Eu vou buscar um conteúdo ou uma referência onde eu possa estar agregando conhecimento para mim estar governando. O que falta para mim governar as minhas emoções na área emocional? O que está faltando? Eu não consigo me expressar direito, eu sou muito emotiva, ou eu sou muito dura, ou eu não consigo ter flexibilidade com algumas coisas. Identifique qual área você precisa. Às vezes não é muito do que eu gostaria, mas o que eu preciso atingir resultados na minha vida nos quais eu me orgulhe, né? E nós temos que entender que nós não somos um padrão, nós não somos um perfil, nós estamos em constante evolução. Desde muito nova eu não gostava de perfil, eu não gostava de definir um perfil. Porque eu acho que a gente a qualquer momento pode mudar de opinião, pode conhecer um assunto novo, pode mudar as crenças, né? E desaprender muitas coisas para aprender outras. Então, a todo momento a gente está em constante evolução. O mundo é uma constante evolução, tudo é uma constante evolução. Então, por que definir as pessoas com padrão e perfil? Existe um sutil perfil, mas eu posso ser o que eu quiser, desde que eu tenha o governo de todas as áreas da minha vida. Seja escravo em nenhuma área de sua vida. Aplique a energia certa e adequada para cada área da sua vida. Busque liberdade naquele que já foi livre aqui nesse tempo, nesse espaço, nessa terra, nesse mundo, né? Então busque liberdade em quem já foi livre. Não seja escravo de nenhuma área da sua vida. Não seja escravo de sentimentos, não seja escravo de pessoas e não seja escravo de situações. Gente, entendam, eu não estou dizendo para você tocar o F para tudo, não. É simplesmente você ter o governo da sua vida, saber o que você busca, saber o que você precisa e não ser escravo de nenhuma situação ou pessoa ou sentimento, e muitas vezes o seu próprio sentimento. E nem do sentimento de ninguém. Você não é responsável pelo sentimento de ninguém. Por exemplo,
num relacionamento. É muito difícil nos dias de hoje as pessoas conseguirem se relacionar a tal ponto que elas consigam ser 100% felizes. Por quê? Porque hoje elas criam expectativas, muitas expectativas no outro, e elas culpam o outro pelo sentimento que elas mesmas têm, né? Então, assim, ninguém é responsável pelo que eu sinto. Eu sou capaz de sentir o que eu quiser. Se eu escolho amar alguém, por exemplo, eu escolho amar alguém. E eu vou aceitar os defeitos dessa pessoa da forma que ela é. Existe uma frase que eu escuto com um dos meus mentores, e essa frase é fantástica, porque diz assim, ó, se você errar na seleção de quem vai estar próximo de você, e principalmente num relacionamento, você vai ter que dobrar a energia no treinamento dessa pessoa. Seguinte, 100% da minha energia, aonde que eu vou aplicar? Eu vou aplicar 10% no meu passado, eu vou aplicar 20% no meu futuro, a gente já falou sobre isso num vídeo aqui também, e eu vou aplicar 70% da minha energia no aqui e no agora. Primeiro, eu tenho que viver no aqui e agora. Mas para mim viver no aqui e agora, eu preciso entender o que aconteceu no meu passado. Se eu precisar ressignificar alguma coisa, eu vou ressignificar e eu vou projetar o meu futuro. Se eu soubesse, ou se nós soubéssemos o quão poderoso a gente é para poder projetar o nosso futuro, gente, é estrondoso o poder que a gente carrega. É estrondoso. Então, assim, projete todas as manhãs, projete o seu dia, todo início de semana, projete a sua semana, todo início de mês, projete o seu mês, mas cumpra com esse projeto. Projete na sua cabeça. A gente falou já aqui também, num dos vídeos anteriores. A gente só tá no 8º, gente, já tem tanto conteúdo aí atrás. Olha só, todas as manhãs a gente vai se conectar com a fonte, a gente vai projetar o nosso dia, a gente vai reiniciar para iniciar um novo dia. E o que eu quero viver nesse dia? Eu vou me conectar com a fonte, que é para mim não perder a minha essência, né? Para mim assumir o governo da minha vida e exercer a minha liberdade de fato, né? Então eu vou me conectar com a fonte e eu vou projetar o meu dia da forma que eu quiser. As minhas palavras têm poder, o meu pensamento cria. Então, gente, eu preciso falar, eu preciso pensar, falar, né, verbalizar o que eu quero, e depois daí eu vou projetar ações para que eu conclua aquilo que eu já vi. Se os meus olhos já viram, se a minha mente já projetou, se os meus olhos já viram, e se eu já imaginei aquilo, o meu corpo é obrigado a ir. Só que se eu ficar aqui parado, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Então eu preciso avançar. Para mim avançar, eu preciso ter ações. Não tenho o governo das minhas emoções. Emoção mal resolvida, sentimento mal resolvido, ele é igual a doença. Então isso vai reverberar no meu corpo. Em algum momento da minha vida, eu tenho uma historinha que eu gosto muito de contar, e sempre que eu tenho oportunidade, e agora é uma delas e eu não vou deixar passar, eu vou contar sim essa historinha que eu acho fantástica, né? Uma professora do primário pediu para os alunos que levassem batatas na próxima aula. E foi o que elas fizeram. Cada uma levou batatas, um saco de batatas para a aula. E aí, na atividade que elas foram fazer, elas colocaram todas as batatas lá em uma mesa e ela falou para todos os alunos, né? Explicou para eles como que ia ser a tarefa. Olha, vocês vão pegar um pacote, alguma coisa, e vocês vão colocar para cada sentimento e para cada pessoa até hoje que fez alguma coisa que vocês não gostaram, vocês vão pegar aquela batata como um símbolo e vão colocar nesse pacote e vai ficar com vocês. Essa foi a atividade. Então tá, eles fizeram isso, foram lá para cada sentimento ruim que eles tiveram até ali na vida deles, que eles lembrassem, ou para cada pessoa que tivesse feito alguma coisa que eles também não gostaram, eles pegaram uma batata e colocaram e ficaram com aquilo né, cada um no seu lugar ali. E aí no final da aula todo mundo falou, tá, professor, e agora o que a gente faz com isso? E aí a professora finalizou a atividade dizendo para eles, vocês vão levar para casa e vão
carregar com vocês o tempo todo. Vocês vão tomar banho, vocês vão dormir, vocês vão comer, vocês vão brincar, vocês vão estar com essas batatas junto com vocês, para tudo que vocês forem fazer. E não disse até quanto tempo eles iam ter que fazer isso. E cada um foi para sua casa. E foi passando um dia, foi passando dois, foi passando. E até que eles falaram, professora, mas isso aqui tá cheirando mal, isso incomoda, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, eu não aguento mais carregar essas batatas, o que é isso? Para que eu preciso fazer isso? E aí foi onde a professora finalizou a atividade dizendo, tá vendo? Para cada sentimento ruim que você carrega, a partir daquele momento que aconteceu aquilo, é como se fosse uma batata dessas, e elas vão apodrecendo, elas vão te atrapalhando a tua vida, você não consegue fazer nada direito, fede literalmente. É uma batata podre. Então, cada sentimento do passado e cada pessoa do passado que você não consegue ressignificar e liberar isso para de fato você ser livre de tudo, é uma batata podre que você está carregando. Então, hoje, eu sempre lembro dessa historinha porque eu acho ela fantástica e explica de uma forma tão sutil e gentil e perfeita que todo sentimento ruim que a gente tá levando pra nossa vida é literalmente uma batata podre, que não serve pra nada, que só vai nos atrapalhar, que só vai cheirar mal nos nossos dias. Então libere isso, deixe a sua essência florir, deixe a sua essência, deixe o seu aroma nas pessoas, né? No mundo, no convívio de quem está por perto. Deixe a sua essência, o seu aroma. Não deixe aquelas batatas podres assumirem o governo da sua vida. A verdade é você ter paz no caos, né? E como que você tem paz no caos? Tendo aquele pacote de soluções. E como que você tem um pacote de soluções? Modelando um livro ou uma referência ou algo naquela área da sua vida que você ainda não consegue governar. Quanto mais governantes nós formos em todas as áreas de nossa vida, mais liberdade nós teremos de dizer não quando precisamos dizer não e quando queremos dizer não. Tem uma outra frase também que eu gosto muito, que é: cada vez que eu digo não querendo dizer sim, ou cada vez que eu digo sim querendo dizer não, um pedacinho de mim morre. E é literalmente isso. Porque se eu não sei da minha identidade, se eu não conheço o sentido da verdadeira liberdade, se eu não tenho governo sobre todas as áreas da minha vida, eu vou literalmente perdendo um pedacinho de mim. Porque se eu não controlo aquelas emoções que eu tenho e as reações que eu tenho sobre tudo, isso vai ao longo do tempo se transformando literalmente em doenças, né? Então, nós precisamos sim ter esse governo, nós precisamos ter ciência e consciência de que se nós tivermos clareza e entendimento de onde eu vim, onde eu estou e para onde eu vou, tudo vai ficar mais fácil e fluir de uma forma. Lembrem, gente, eu posso ter qualquer coisa, mas as coisas não podem me ter. Cada mágoa, cada decepção, cada mal entendido, alguma coisa que eu queria fazer e não fiz, ou alguma coisa que eu fiz e não queria fazer, né? Tudo isso precisa ficar no passado. Então lembre, modele um livro, modele uma referência, busque informações, trabalhe a área da sua vida que você ainda não está governando. Quanto mais você modelar, quanto mais você observar o que dá certo, quanto mais você tiver instrução e aprender como que funciona, mais liberdade você vai ter. Quanto mais livre eu sou, mais ousado eu me torno. Seja honesto com você mesmo, seja honesto com a sua família, seja honesto com o mundo. Se você não priorizar a lealdade, se você não priorizar princípios, se você não priorizar valores, é porque é hora de mudar a rota. Se você ainda não prioriza isso, mude a rota e comece a priorizar. Em todas as áreas da sua vida, você precisa colocar em pauta, em princípios e base, pilares para todas essas áreas, a lealdade, valores e princípios. A gente já falou num dos vídeos anteriores também sobre o que são valores, é aquilo que você carrega, aqueles valores que são importantes para você e que são inegociáveis. Então, priorize isso e mude a rota. Nós precisamos, em todo o tempo, priorizar. As más conversações
corrompem os bons costumes. E esse já é um antigo ditado aí, né? Um dos poucos que pode fazer sentido, né, gente? Então, as más conversações corrompem os bons costumes. Não seja parceiros de pessoas e de negócios que não se encaixam com o seu propósito, com os seus valores, com os seus princípios, com a lealdade que você carrega. Suas companhias hoje fazem sentido com a sua essência? Nós precisamos tirar da nossa rota, tirar do nosso caminho pessoas que não se encaixam com o lugar onde eu quero chegar. E não adianta, e não tem como, gente, a gente negociar isso. Não, mas é só esse ano. Ah, mas é só mais esse mês. Ah, mas ele é tão legal, aquela pessoa, né? Não me fez nada, não interfere. Interfere. Só o fato de você estar próximo de energias que não condiz com a tua essência já vai te prejudicar. Vai te prejudicar e vai trazer resultados que lá na frente você não vai entender. Mas é a escolha que você fez hoje. Então viva no hoje. Tenha pessoas que podem te agregar por perto. Tenha pessoas que você pode, que não estão corrompendo com os princípios e valores que você carrega. Seja criterioso. Você é um ser livre. Você é filho do dono do mundo. Esse mundo que ele nos deixou. E você precisa, e tem uma marca, você tem uma marca que precisa ser deixada nessa terra. Ele entregou uma mensagem no seu coração, entregou uma mensagem no meu coração, e só nós vamos poder entregar essa mensagem. Não tem outra pessoa que vai entregar a mesma coisa que eu vou entregar, a mesma coisa que você vai entregar. É importante você se conhecer. É importante você conhecer quem te criou. É importante você saber que é livre nesse mundo, para você entender que o que você carrega é uma marca única, exclusiva, e que é só você que vai poder deixar. Tem muita coisa sendo propagada, principalmente na internet, né, com essa ferramenta que a gente tem. Muita coisa que não faz sentido, que corrompe, que desvirtua, que não agrega, que não traz benefício para a vida das pessoas e que é espalhado de uma forma estrondosa. Mas aquela mensagem que você tem no fundo do teu coração, que foi ele que deixou, tenha coragem, não deixe o inimigo roubar a tua essência. Não tenha vergonha, não tenha medo. Espalhe o bom perfume daquela essência que você carrega, que você traz, que é única, como a gente já falou também no vídeo anterior sobre identidade. A sua essência é única. E ele espera que você se levante. Ele espera que pessoas como eu, pessoas como você, que somos pessoas do bem, que a gente se levante, que a gente seja a voz que está faltando. O alvo de quem é livre é libertar outras pessoas. Não tem como a gente conhecer a verdade e não querer que as pessoas próximas ou qualquer pessoa na qual a gente consiga alcançar também não conheça essa verdade. Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Eu fiquei muito preocupada em querer que as pessoas vissem essa série de vídeos, né? E eu perguntava para minha mãe, para as minhas irmãs, para os meus filhos, assistiu o vídeo da semana, e insistindo, né? E todos, depois que viam, me deram um feedback positivo. Mas eu fiquei pensando, como eu sou uma pessoa livre, eu não posso depender dessa opinião das pessoas. E Jesus me colocou um conforto no meu coração. E eu ouvi de alguém, ou essa frase chegou em mim de alguma forma. O que você fala hoje, ou esse vídeo que está aqui gravado, pode ser que não seja para as pessoas que estão hoje aqui, mas que um dia para alguém vai servir. Então pode não ser para vocês, pessoas das quais eu estou enviando, insistindo para assistir e tudo mais. Eu não dependo mais de que você assista esse vídeo, porque eu sei que no momento certo as pessoas que precisam vão ver esse vídeo, porque ele vai ficar aqui eternizado, né? Hoje a gente tem essa ferramenta da internet que de forma também grandiosa consegue atingir tanta gente, né? Então esse vídeo e essa série vai ficar aqui eternizada. Eu não preciso me preocupar com que alguém veja essa semana esse vídeo, não. Ele vai ficar aqui eterno. E talvez muitas pessoas e muitas pessoas ainda vão assistir esse vídeo porque ele não é sobre essa semana. É sobre a eternidade. É sobre ele. Não é sobre
se eu estou me saindo bem ou não. É sobre a mensagem, é sobre ser livre, não dependermos de situações, de pessoas e nem de sentimentos. É sobre entender que Ele é o Pai da liberdade. Ser uma criatura livre, ela tem a paz que excede todo o entendimento. E é por esta paz que uma pessoa livre carrega que buscamos incansavelmente por nossa liberdade. Nós queremos ser livres porque nós queremos carregar essa paz que um ser livre tem. Não aceite ser menor do que você é para ninguém. Não aceite menos do que você merece. Não aceite que ninguém te diminua. Não aceite ser escravo de sentimentos negativos. Não aceite que os outros façam escolhas por você. Tenha você mesmo as suas próprias escolhas. Precisamos lutar incansavelmente pelaquilo que arde no nosso coração. Gente, eu tô te convidando a voltar aqui nos outros vídeos e assistir a série de 7 vídeos que já tem pronto, esse é o 8º. Aproveita, tem bastante conteúdo. Em todo momento desse vídeo tá vindo a chama no meu coração de te convidar a assistir os vídeos anteriores aqui. Então a gente tende aí a assistir tanta coisa, né? Então vamos ver um pouco do conteúdo que fala sobre o nosso Criador, que fala sobre quem nós somos, né? Que fala um pouco da nossa história. Vamos ver um conteúdo voltado para valores, princípios, né? E a minha visão, né? Não quero dizer que eu sou absoluta em verdade, em nada, porque eu aprendo e estou aprendendo em todos os vídeos, eu aprendo muito. E o intuito é esse mesmo, aprender e passar esse conhecimento ao mesmo tempo para vocês. Então, assim, eu ia falar aqui para vocês que a voz de Deus não vai ser a mais grossa, não vai ser aquela que grita, não vai ser aquela mais nítida, de forma alguma não vai ser. A voz de Deus, muitas vezes a gente não vai só ouvir, a gente vai sentir. Muitas das vezes a gente está numa situação em que a gente ouve muitas vozes, né? Ah, eu preciso fazer aquilo. Vai, faz, porque você pode, porque você tem isso, e você mesmo aquela voz vai te dando argumentos. Aí tem uma outra voz que vem, não, mas pensa bem, você não consegue isso, e vem várias vozes na sua cabeça, não vai ser nenhuma delas. Não vai ser. Não vai ser nítida, não vai ser a mais grossa, não vai gritar, de forma alguma ela vai discutir com você. A voz de Deus, do Espírito de Deus que fala conosco, ela vai ser sempre a mais doce, a mais suave, a voz mais serena e sutil que você vai poder ouvir aqui e aqui. Eu gosto de dizer que somos filhos herdeiros e legítimos do dono do mundo. A sua liberdade, nós nascemos para reinar nesse tempo. E a liberdade é a nossa coroa. Você nasceu para governar, governe na terra e nunca mais confunda a sua liberdade e o seu propósito com coisas que não fazem sentido, com coisas que querem que você jogar para que você engula de qualquer forma. Não, você é governante. Nós somos livres e governantes. Nós nos conhecemos, nós conhecemos o nosso Criador e nós sabemos para onde vamos e qual é o nosso propósito aqui. Se eu entendi toda essa simples frase aqui, eu já dominei o mundo. Então nós entendemos que o primeiro passo para construir a nossa liberdade é se livrar do nosso passado. Nós não podemos ser escravos do nosso passado. Nós precisamos libertá-lo e nós precisamos nos libertar disso. Então o convite para você é para que você literalmente quebre as algemas, como a gente falou aqui, e avance e seja livre. A liberdade, ela não é um estado geográfico. A liberdade não é uma fronteira mental. E quando você consegue ultrapassar essa fronteira mental, você tem a liberdade de dizer: aqui eu quero ficar e aqui eu não quero ficar. Se conseguirmos verdadeiramente sermos livres, nós vamos governar sobre a nossa própria vida. Tem uma frase também que uma pessoa que eu gosto muito do conteúdo dele fala, e vocês vão saber, que é: vá cuidar da sua vida.
E essa frase é tão poderosa ao ponto de ofender alguém, ao ponto de que as pessoas se ofendem em dizer vai cuidar da sua vida. Então, gente, se conseguirmos cuidar da nossa própria vida, se conseguirmos entender e governar em todas as áreas da nossa vida, nós vamos conseguir ser cada vez mais um homem livre. Ele governa em todas as áreas da sua vida. É tempo de clarificar e de entender qual área da sua vida está precisando de mais cuidado. Liberdade é se libertar do passado e avançar em sabedoria, em conhecimento, e aquele conhecimento que nós já sabemos que é o do alto. Um homem livre, ele é um homem pleno e completo. Desejo que a sua semana seja tão poderosa e repleta de conhecimento, capaz de te libertar de tal forma que quebre as algemas, que desfaça os nós de tudo aquilo que te prende, que te torna escravo. Eu desejo que a palavra e que esse conhecimento vertical que vem do alto seja lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Eu te convido a vir aqui e conhecer esse vídeo completo que falamos sobre liberdade. E eu já quero prometer aqui para vocês, né? Vamos fazer uma segunda chamada aí sobre liberdade. Tem muita coisa a falarmos sobre isso. E quem quer um segundo vídeo, um segundo momento de liberdade, comenta aqui, dá um like, comenta, assiste o vídeo completo que tá aqui no link. Uma semana poderosa para vocês, gente. Beijo, tchau!